Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu estou aqui para trazer mais um tema da minha área de trabalho, que é o tema da infidelidade. Ela pode anular um casamento? É um tema extremamente instigante, um tema que gera muitas discussões. E ao final desse vídeo você vai saber se é possível a infidelidade gerar a anulação de um casamento. Primeiro, é importante que vocês saibam que, como já é de conhecimento geral, o adultério não é mais um crime, ou seja, a infidelidade não causa mais um crime. Porém, ela é um ato ilícito, né? Perante o nosso ordenamento jurídico, perante o mundo do direito, o mundo das leis, ela é considerada um ato ilícito. Ao descumprimento de um dever do casamento, que é o da fidelidade recíproca. Quando a infidelidade acontece, ela quebra esse dever que o cônjuge, o marido ou a mulher tem um para com o outro. Esse dever de fidelidade recíproca é rompido. E esse dever de fidelidade recíproca, que é previsto para o nosso casamento, né, tá lá no nosso ordenamento jurídico como um dos deveres do casamento, será que ele pode gerar, né, essa anulação do casamento? Os casos que estão previstos no nosso ordenamento jurídico para anulação do casamento são os casos do vício de vontade, que é quando um cônjuge, né, o marido, o futuro marido ou a futura mulher, eles exprimem a sua vontade de maneira viciada, né? Um caso clássico, né, que é dado na nossa doutrina recente, né, e um caso bem exemplificativo, é o caso do filme Se Beber Não Case, né? Se aquele filme ocorresse no Brasil, quando o personagem completamente bêbado, né, com os amigos naquela viagem que eles fazem. Se ele tivesse aqui no nosso país, ele teria a vontade completamente viciada, né, porque ele estava completamente bêbado quando ele casa, né, e aí sim ele poderia ser anulado o casamento, porque a vontade dele não foi expressa da forma, né, dele completamente bêbado, não é a forma que é prevista no nosso ordenamento jurídico. Então ele teve um vício ali da vontade, né? E esse filme é elucidativo, né, e bem exemplificativo para esse caso, que é o do vício de vontade. E temos também os casos do erro essencial sobre a pessoa, né, que é subdividido em três partes, né? A primeira parte diz respeito à fama da pessoa, diz respeito a toda a honra que a pessoa diz ter, todas as questões pregressas dessa vida, a história dessa vida da pessoa, sobre a identidade, qualquer coisa do gênero. Então, quando alguém casa com uma outra pessoa, né, o homem casa com outro homem, ou o homem casa com uma mulher, e descobre posteriormente ao casamento que toda aquela fama, toda aquela identidade, tudo que aquela pessoa dizia ser não era verdade, e que essa situação causa um desconforto tamanho que eles não conseguem mais viver juntos, né? Causa um desconforto enorme nessa outra pessoa que foi enganada, é um caso de anulação do casamento, sim, é um erro essencial sobre a pessoa. Outra dica, né, outro caso exemplificativo aqui de filme, né, até uma dica de filme, que é um filme muito engraçado, que é o Antes Só do que Mal Acompanhado. Também, se fosse no Brasil, o personagem lá do Ben Stiller, né, que se casa com uma pessoa completamente desconhecida, né, ele está vendo todo mundo se casando e aí ele decide se casar com uma pessoa que ele praticamente não conhece. E quando ele vai conhecer na lua de mel, ele vê que aquela pessoa era totalmente contrária a tudo que ele imaginava, né? Então esse é um caso exemplificativo, né, que pode ser suscitada, né, pode ser ajuizada uma ação de anulação do casamento por causa desse erro essencial sobre a pessoa, né? Um outro erro essencial sobre a pessoa, o segundo, diz respeito a qualquer ato ilícito, né, nesse caso um crime, né,
que um dos cônjuges tenha cometido e o outro descobre após o casamento, né? Por exemplo, um sequestro, um estupro, qualquer que seja um crime grave, né? E esse crime, essa descoberta desse crime após o casamento torne a vida inviável, né? A outra pessoa que foi enganada, que não sabia desse crime, não consegue mais conviver com a outra de forma pacífica, né? Normal, né? Então pode ser mais um caso de ajuizamento de ação de anulação do casamento, né? É possível também. E a terceira e última causa aí de anulação de casamento sob a perspectiva do erro essencial sobre a pessoa diz respeito a um defeito físico, né, que não se caracterize como uma deficiência física, né? Por exemplo, o homem quando ele é impotente e a mulher só descobre após o casamento. A impotência sexual, a descoberta após o casamento, é um caso também de anulação do casamento. Assim como um caso de moléstia grave, né? Uma grave doença contagiosa, como por exemplo a AIDS, também é um caso de ajuizamento de ação de anulação do casamento. Obviamente, como aqui falei, todos esses casos, né, têm que ser descobertos após o casamento. Que se eles foram descobertos antes do casamento e mesmo assim a mulher ou o homem decidiram se casar, aí não há que se falar em anulação do casamento por estes motivos, né? Então, esses erros essenciais sobre a pessoa seriam os que mais se aproximam lá da infidelidade a poder anular um casamento, porque são os únicos que se aproximariam de alguma forma, né? Porque há um descumprimento ali de um dever do casamento, que é o dever da fidelidade recíproca. Porém, todos os casos de anulação do casamento estão previstos no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código Civil, né? Então, infelizmente, né, ou felizmente, não há a previsão da infidelidade como causa de anulação do casamento. Portanto, não há a possibilidade da anulação do casamento em virtude da infidelidade. O que é possível, a saída para a infidelidade após o casamento, e quando não há mais a possibilidade de perdão, né, de que as pessoas possam conviver ainda de alguma forma em harmonia, né, não há mais essa possibilidade, a saída é o divórcio, né? O divórcio é a saída que pode alcançar, né, êxito para que possam as pessoas não ficarem mais juntas, né? Porque ninguém é obrigado a permanecer junto quando não tem mais esse desejo. Então, o divórcio é o caminho. E a infidelidade ela pode gerar diversas outras questões que ficarão para um próximo vídeo, que ela pode acarretar diversas outras questões, como indenização, como retirar o sobrenome da pessoa que foi casada, exonerar dos alimentos que porventura a outra pessoa pagasse, um cônjuge pagasse ao outro ao término do casamento. A infidelidade tem outras repercussões que eu falarei em outro vídeo, mas aqui cabe deixar claro e salientar que a infidelidade ela não é causa de anulação do casamento. A saída nesse caso é o divórcio. Então espero que vocês tenham gostado do tema, espero que vocês tenham se interessado pelo tema, porque é um tema muito curioso, né? Muitas pessoas perguntam sobre essa questão. Espero que eu tenha conseguido elucidar aqui qualquer dúvida que tenha ficado. E caso ainda persistam as dúvidas, podem me contactar. Estou sempre à disposição. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu estou sempre à disposição. E vamos juntos na construção do conhecimento. Obrigado e até a próxima.